Pessoal, ficou alguma coisa para essa aula? Se eu não me engano, eu acho que... Não, eu não comecei o paralelepípedo, né? Eu falei sobre cubo. Dá uma olhadinha para mim aí, gente. Só para a gente começar aqui. Tinha algum exercício pendente? Sim ou não? Se não, iniciaremos aqui o assunto de paralelepípedo. Alguém sabe me dizer o que é um paralelepípedo? O que é um paralelepípedo? Ninguém me respondeu, né? Então eu posso prosseguir. Então vamos começar com o paralelepípedo, porque eu acho que eu já comecei no segundo A. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esquecido. Agora sim, né? Bom dia, bom dia. Fala, Giovana. Bases e faces que parecem paralelogramo. Na verdade, não vai ser paralelogramo, porque nós não vamos trabalhar com o paralelepípedo de forma geral. O paralelepípedo que nós vamos trabalhar, olha o nome aqui, é paralelepípedo retângulo. A palavra paralelepípedo me lembra o quê? Coisas que envolvem faces paralelas. Por isso, o nome paralelepípedo, tá? Mas não é paralelogramo não, eles são retângulos. E a primeira coisa que eu vou ensinar vocês aqui é a desenhar isso aqui. Como a gente faz um paralelepípedo? Você coloca aqui, ó, dois retângulos, tá? Um na frente e outro mais ou menos do mesmo tamanho, né? Aqui atrás, tá? E aí você liga os pontos. Liga esse vértice com esse vértice. Liga esse outro aqui. E aqui embaixo eu estou ligando as arestas da base, que por um acaso é um retângulo também. Correto? E não se esqueçam, né, que a parte do fundo é a parte que você não enxerga. Então aqui você faz tudo tracejado. Beleza? Aqui também, né? Eu tenho visão de raio-x, eu enxergo desse jeito aqui. Isso é um paralelepípedo retângulo. Então reparem que as faces são retangulares. E o que é importante aqui no paralelepípedo é que você tem faces laterais e tem as bases. Só que veja bem, o paralelepípedo você pode enxergar ele da forma que você quiser. Ah, o paralelepípedo é um prisma? Responda essa pergunta. Eu posso dizer que o paralelepípedo é um prisma? Sim ou não? E por quê? Por que eu posso dizer que ele é um prisma? Qual é a definição de prisma, gente? Se eu tenho bases paralelas, vocês concordam comigo? Não. Não é porque tem volume. Todas as figuras geométricas, né, todos os sólidos geométricos, têm volume. O argumento não é esse. Gente, percebam o seguinte, ó. Você tem bases, não tem? Isso aqui é uma base, isso aqui é uma outra base. Que eu não vou pintar porque vai preencher tudo. A partir do momento que você tem uma figura com bases paralelas iguais, você pode dizer que ele é um prisma. Agora, eu posso falar que o paralelepípedo é um caso particular de prisma, por quê?
Porque ele, de qualquer maneira, ele pode ser um prisma, só que você pode desenhar ele em pé ou deitado. No caso, ele está deitado, né? Mas se você girar ele aqui, deixar ele em pé, olha aí, ó, ó o prisma aqui. Só que quando você olha ele desse jeito, você está dizendo que as bases são essas aqui. Eu posso colocar essas duas bases aqui como base do prisma? O que é base do prisma? São as faces paralelas. Como aqui tudo é paralelo a tudo, então eu posso usar essa face aqui, que vocês estão vendo, né, a de cima e a de baixo, como base do prisma. Sem problema nenhum. E você pode deitar ela de várias maneiras. Sobre essa face aqui, sobre aquela outra que vocês viram, né? Então são várias maneiras de você fazer ela deitada. Ó, você pode deitar ela do outro lado, tá certo? Então aqui são várias maneiras, são três maneiras, né? São três faces diferentes que nós temos aqui no paralelepípedo, tá bom? Então você tem essa face aqui, tem a face que fica lá no fundão, que na verdade é essa aqui da frente, ó. Essa face da frente, que é essa face verde, tem o seu paralelo lá atrás. Essa face aqui, ó, que eu vou pintar de rosa, ó, tem um seu paralelo aqui do outro lado, certo? Que eu não vou pintar. Essa face é igual a essa. Os seus paralelos são iguais. A face de cima é igual à face de baixo. A face da frente é igual à face de trás. Vocês concordam comigo ou não? Por isso que é um paralelepípedo, certo? E eu posso dizer que o paralelepípedo é um tipo de prisma. É um prisma especial. Tá bom? Por enquanto, a nossa brincadeira aqui é só desenhar. Depois eu vou fazer alguns cálculos, tá? Bom, vamos tirar essas faces aqui, né? Porque depois eu vou usar ele para fazer... trabalhar com a diagonal, tá? Eu vou pintar ele de branco de novo. Pessoal, você tem um caso particular de paralelepípedo, que é o cubo. O que é um cubo? O que é um cubo, gente? Alguém sabe me dizer o que é um cubo? O que é um cubo? Qual a definição de cubo? Ó, quem é craque aí no cubo mágico sabe me dizer, né? Gente, um cubo, ele é um paralelepípedo, mas é um caso especial de paralelepípedo onde todas as suas arestas são iguais e todas as suas faces representam o quê? Que figura que é essa? Cada face é o quê? É um quadrado. Então você coloca um quadrado na frente do outro e aí você vai ter um cubo. Quer visualizar um cubo? É só você visualizar o cubo mágico. Certo? Cubo é um caso particular de paralelepípedo e, portanto, também é um prisma, né? Mais do que qualquer coisa é um prisma, onde todas as suas arestas são iguais e todas as suas faces são iguais e cada face representa o quê? Ele representa um quadrado. Não se esqueçam disso. A diferença do cubo para o paralelepípedo é que o cubo é tudo quadrado. O quadrado é um retângulo com lados iguais, né? Correto? Aí, ó, isso aqui é um paralelepípedo. Só que ele é tudo certinho, ele é tudo igual. Beleza? Isso é o cubo. Então, cada face do cubo é um quadrado. Você tem o quadrado de frente. Você tem esse quadrado aqui. Tem esse aqui. Todos eles são iguais. Quantas faces tem o paralelepípedo, assim como o cubo? São 6, né? Não à toa, o cubo... Aqui também, tá? Isso aqui se chama hexaedro. O que é hexaedro? Hexa, 6. Edro, face. No caso do cubo, ele também é conhecido como hexaedro regular. Você pode chamar isso aqui de
hexaedro regular. Hexaedro regular é o nome que se dá para o cubo, certo? Então você também pode chamá-lo de hexaedro regular, tá bom? Esse nome é pouco usado, mas se falar em hexaedro regular, a palavra regular significa o quê? Significa que ele tem todos os lados iguais. Daí a palavra regular, tá bom? Agora sim, vamos aos cálculos, né? Vamos às fórmulas também. Então, como o paralelepípedo ele é um caso bastante especial, então a gente pode trabalhar ele de uma forma mais específica. Então, digamos que as dimensões da figura, dimensões são os lados, né? São as arestas. Vamos chamar essa dimensão aqui de A, né? Vamos chamar isso aqui de Azinho. Vamos chamar isso aqui de Bzinho. E vamos chamar isso aqui de Czinho. A primeira conta que nós vamos fazer no paralelepípedo é da diagonal do paralelepípedo. Mas antes de você calcular a diagonal do paralelepípedo, né, porque a diagonal... O que é a diagonal? Você tem a diagonal da face. Gente, observem o retângulo de baixo, certo? O retângulo de baixo, que tem dimensões A e B, ele é esse retângulo aqui, tá? Ó, o retângulo de dimensões A e B, eu estou colocando ele aqui agora para vocês. Então aqui é A. E aqui vai ser B. Certo? Então esse retângulo aqui, ele vai ter uma diagonal. Eu vou desenhar a diagonal desse retângulo. Eu vou desenhar ele assim, tá? Ou assim. Se eu desenhar ele assim... Não, eu vou desenhar desse jeito mesmo, ó. Cadê minha reta? Pessoal, a diagonal do retângulo, vocês concordam comigo, que é isso aqui, né? Essa é a diagonal do retângulo que vocês estão visualizando agora na figura, certo? Isso que está em vermelho é a diagonal da base. Por que eu estou usando a diagonal da base? Porque ele vai ser um suporte para eu traçar a diagonal, efetivamente, do paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo é aquele que atravessa a figura toda, ou seja, ele vai vir daqui para cá. Esse de azul, esse sim, eu vou chamar de D, né? Eu vou chamar de Dzão. D é a diagonal do paralelepípedo. Então eu escrevo aí, Dzão é a diagonal do paralelepípedo. Tem duas diagonais, né? Vai ter a diagonal do paralelepípedo e vai ter o Dzinho. O Dzinho é isso aqui, ó. É a diagonal da base. Gente, vocês sabem que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Se o nosso triângulo aqui é um triângulo retângulo, então o que a gente já pode fazer? O que a gente usa para calcular a diagonal, pessoal? Teorema de Pitágoras, né? Já que ele não quer colaborar, eu faço aqui, ó. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E aí, portanto, sendo isso aqui um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo reto, você vai usar o teorema de Pitágoras para achar o Dzinho. A primeira coisa que você tem que fazer é achar o Dzinho. Depois que você achar o Dzinho, você vai achar o Dzão, certo? Como é que eu faço para achar o Dzinho, pessoal? O Dzinho é a diagonal do paralelepípedo, né? Eu vou pegar esse cubo, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Ele está me atrapalhando, né? Vamos deixar o cubo em outro lugar. Vamos colocar o cubo em algum lugar aqui, ó. Deixa ele aqui, ó, sozinho, certo? Pronto. Aí ele não atrapalha mais. Depois a gente usa ele. Então, como é que eu faço para calcular a diagonal da base? Usando um teorema de Pitágoras, certo? A gente consegue calcular a diagonal do paralelepípedo. Ou melhor, da base por enquanto, né?
Então, a diagonal da base é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Eu usei Pitágoras. Beleza? Não vou nem escrever. Ó, se eu tenho a medida do desenho... Cadê o desenho que não coloquei aqui, né? Tá aqui. Isso aqui é o desenho, certo? Se eu tenho o desenho... Agora, observem esse triângulo maior. Estão vendo? Esse triângulo maior, que é um triângulo retângulo, ó, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, aqui eu vou colocar o ângulo reto, que ele está meio tortinho mesmo, né? Ele tá em perspectiva. Aqui nós temos um ângulo reto. Quem vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, gente? A hipotenusa desse triângulo retângulo agora é o Dzão. Então, olhando essa figura aqui, estão vendo? Ó? Hipotenusa é igual a c ao quadrado mais d ao quadrado. Então, aqui eu já consigo deduzir a nossa primeira fórmula, que é a diagonal do paralelepípedo. Dzão ao quadrado é igual a dzinho ao quadrado mais czinho ao quadrado. Não é isso que vocês estão vendo ali? Dzão ao quadrado é hipotenusa. É a soma dos quadrados dos catetos. Bom, mas nós sabemos também que o dzão ao quadrado é o a ao quadrado mais b ao quadrado mais o czinho ao quadrado. O que eu fiz aqui, gente? Eu só substituí o dzinho ao quadrado pela soma de a mais b ao quadrado. Então, a primeira formulinha que nós temos aqui é a formulinha... Opa! É a formulinha da diagonal do paralelepípedo. Então, anota aí. Essa formulinha que acabamos de deduzir é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Por incrível que pareça, é a mais difícil de todas. Todas as outras fórmulas são bem mais tranquilas. Tá? Então, está aqui a formulinha da diagonal do paralelepípedo. Entenderam, gente? Eu vou apresentar todas as fórmulas, depois nós vamos fazer os cálculos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ok? Entenderam o desenho? Eu estou fazendo uma dedução de uma fórmula que nós vamos usar o tempo todo. A gente não vai ficar construindo isso aqui toda hora. Tá legal, gente? Posso prosseguir? Estão vivos aí? Então tá bom. Então vamos lá. Próxima continha que nós vamos fazer. Vamos agora calcular a área total desse paralelepípedo. Tudo bem que vocês já sabem que isso aqui ele é um prisma, né? Só que vamos dar um tratamento especial para ele. O que vocês estão observando? O que vocês observam no paralelepípedo? Que você tem... Eu vou fazer outra figura que vai ser necessário, tá? O paralelepípedo ele tem faces paralelas iguais. Daí o nome paralelepípedo, certo? Vamos desenhar de novo, né? O desenho é importante agora, né? Agora, pessoal, eu vou esquecer a diagonal. Eu vou trabalhar com o conceito de área. Se você sabe que cada face é um retângulo, então, nesse caso aqui, nós vamos tão somente pegar a área dos retângulos e aí eu vou somar todo mundo. Só que eu não vou somar de qualquer jeito, né, gente? Se cada face tem o seu paralelo igual, então eu não vou ficar calculando cada um. Eu pego uma face, calculo a sua área, que é um retângulo, né? Comprimento vezes largura. E o que eu faço depois? Multiplica por 2. Então, novamente, né, vamos chamar isso aqui de Azinho, Bzinho e aqui Czinho. Certo? Pessoal, se aqui embaixo é Azinho, com certeza lá em cima também vai ser Azinho, né? Lá em cima vai ser Azinho.
Então, aqui também é igual a Azinho. Não vou escrever, né, gente? Aqui Azinho, Azinho, Azinho e Azinho. Tudo bem? Conseguem enxergar? Gente, não sei se vocês repararam, no paralelepípedo, agora pensando em área, existem basicamente só 3 tipos de retângulos. É que cada retângulo aparece 2 vezes. Então você tem esse retângulo aqui, você tem esse retângulo aqui, e um retângulo que fica aqui na frente, ó, que é o azul. Então, essas cores que eu coloquei são os tipos de retângulos que eu tenho. Vamos enumerar cada um? E aí a gente vai calcular a área, tá? Vamos aproveitar que nós estamos com esse software aberto, né? Eu quero que vocês mentalizem o seguinte. Deixa eu girar o cubo, deixar ele mais para baixo. O cubo ele vai ser apresentado daqui a pouco, tá? Deixa o cubo aqui, depois a gente mexe com ele. Fica aí o cubo. Ó. Quem são as faces que eu tenho do paralelepípedo? Então são 3 faces, ó. Você tem essa aqui, que está de azul, que eu vou pintar de azul. Ó, você tem essa. Você tem essa aqui, que está meio de lado, né? Mas eu vou desenhar de frente. Você tem a de amarelo. Certo? Vamos pintar de amarelo aqui. E você tem a de verde, que é essa que está aqui em cima, que é igual a de baixo, né? Esses são os retângulos, essas são as faces que eu tenho do meu paralelepípedo. Cada uma dessas repete 2 vezes. Então, quais são as dimensões desse paralelepípedo? Vamos colocar aqui todas dos retângulos, né? Então, o retângulo azul tem que dimensões? Pessoal, a base desse retângulo é A e a altura dele aqui é C. Concordam comigo que é C? Então, aqui é A, certo? Ó, esse aqui é B. Percebe o amarelinho? E o verde? É que o verde eu deixei em pé, mas a base do verde, olha só, tá vendo esse comprimento aqui? Quanto que mede esse comprimento? Mede A. Então aqui você vai colocar que mede A. Quanto que mede a altura desse retângulo azul? É C. Então aqui, ó, vamos colocar aqui do lado, né? Aqui é C. Não é isso? Aqui é C. Quanto que mede a altura do retângulo amarelo? É C também. E do verde? Cuidado, hein? O verde está deitado, né? Então vai ser A e B, né? Vocês concordam comigo ou não? Pessoal, tá claro essa figura? Vocês concordam comigo que são só esses 3 retângulos que existem no paralelepípedo? E que cada retângulo vai repetir 2 vezes, em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita? Então, cada uma delas vai se repetir 2 vezes. Então, se você calcular a área de cada um, quanto que dá a área desse retângulo? É A vezes C, né? A área desse retângulo é A vezes C. Eu vou colocar só AC, tá? Mas aqui vocês entendam que é... Eu vou colocar vezes, vai. Você não confunde. Qual é a área desse retângulo aqui? B vezes C. E qual que é a área desse retângulo? A vezes B. Certo? Como você calcula a área total? Aqui a gente não fala em área lateral, tá? Se você for calcular a área lateral, é só que tem em volta. Mas a fórmula da área total de um paralelepípedo, ele vai ser simplesmente o seguinte. Vai ser A vezes C, né? Ele vai ser A vezes C, mais B vezes C, mais
A vezes B. Certo? Ou meio certo? Está faltando alguma coisa. Cada um deles não aparece duas vezes, então a fórmula aqui está incompleta. Então você tem que multiplicar todo mundo por 2. Então estamos deduzindo aqui a primeira formulinha, né, da nossa geometria espacial do paralelepípedo. A área total. Primeira não, né? Segunda, né? Porque a outra foi da diagonal. Então a área total de um prisma, melhor, de um paralelepípedo, é sempre duas vezes o AB, o AC, mais o BC, mais o AB. A ordem aqui não importa, né? É duas vezes o AC mais BC mais AB. Ou se quiser colocar na ordem, né? AB, AC e BC. Tá bom? Essa, então, é a fórmula da área total de um paralelepípedo. Correto? Alguma dúvida até aqui? Vocês perceberam que a fórmula ficou mais simples? Quando você trabalhava com a diagonal, era muita coisa para enxergar, né? Quando você trabalha com área, tem mais coisas para enxergar, mas só que a fórmula fica mais simples. Agora tem o volume. Gente, o volume de um paralelepípedo é a mesma coisa do prisma. Como é que você calcula o volume de um prisma? O volume, pessoal, de um prisma não é a área da base vezes a altura? Sim ou não? Só que quem vai ser a área da base aqui? Na nossa figura, você pode usar o retângulo de dimensões A e B como se fosse a base. Gente, a base é um retângulo de área, né, A vezes B, certo? Quem faz papel de altura aqui? A altura é o C. Então, na minha figura, a base é A e B, A vezes B, e a altura é C. Mas nada impede de você pegar essa figura aqui, ó, e fazer aquilo que eu fiz antes. Ó. Você pode pegar essa figura e pode girar ela, certo? Se você gira ela, a base vai ser BC. A ordem aqui não altera o produto do volume, certo? Então, fica registrado aqui. Então, agora nós temos a última fórmula do que é o volume. O volume desse paralelepípedo é simplesmente o produto de todas as suas dimensões. Acabou. Certo? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Não, eu vou fazer do cubo. Tá? Eu vou fazer do cubo que é muito simples. É muito, mas muito simples mesmo. Pessoal, digam para mim aí se está tudo bem. Conseguiram entender? A aula de hoje é uma aula assim, de dedução de fórmulas. Tá? É importante vocês entenderem da onde que vem essas fórmulas aqui para não ficar uma coisa muito obscura, né? Vamos só usar a fórmula, acabou? Não, a gente tem que entender de onde vêm as coisas. Certo? Entenderam, pessoal? Conseguiram entender? Posso passar para o próximo? Posso resolver agora o cubo? Tudo certo? Então, vamos para o cubo. Pessoal, agora sim, né? Toda essa ideia que a gente usou aqui no paralelepípedo, nós vamos usar também no cubo. Pessoal, o cubo chega a ser uma piada, de tão simples que ele é. Lembra que eu falei para você, gente, que o cubo ele é um caso particular de paralelepípedo? Olha, se o cubo é um caso particular de paralelepípedo, então a gente já pode deduzir o seguinte. Como é que vai ser o resultado do cubo? Exatamente o que foi feito no prisma. Gente, aqui não tem segredo, né? Se você traçar a diagonal do cubo, a diagonal do cubo é isso aqui, ó. Tá? É isso que está de vermelho, ó. Isso aqui é a diagonal do cubo. Vamos chamar essa diagonal aqui de Dzão. Certo? Gente, é usar a fórmula que a gente já sabe. Qual é a fórmula do cubo? Desculpa, do paralelepípedo. Não é isso aqui? Eu vou copiar ele, ó. Através da diagonal do paralelepípedo, eu vou deduzir as coisas do cubo.
Olha só que maravilha, ó. A diagonal do paralelepípedo é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que eu vou chamar isso aqui tudo de A. Ó, A, aqui vai ser A, aqui é Azinho. Não é isso? É tudo igual. Então é só você pegar essa fórmula aqui e substituir tudo por A. Então a nossa formulinha, ela fica D ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. É tudo igual, né? Então aqui vai ficar o quê? D ao quadrado igual a 3 vezes A ao quadrado. Só que tem um detalhe, né, gente? O que eu faço agora? Você pode deixar assim? Pode. Mas você pode melhorar isso aqui fazendo o seguinte. Você pega isso aqui, ó, e joga na raiz. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Dzão ao quadrado é igual a 3 vezes A ao quadrado, certo? Aí, numa próxima etapa, você pode isolar o D e passar na forma de raiz. Você vai tirar a raiz quadrada de 3A ao quadrado. Quando você faz isso, qual é o próximo passo? Eu tirei a raiz, não tirei? Dá para tirar alguém da raiz? Eu posso tirar fora da raiz o A, né? Quem está ao quadrado sai fora da raiz e aí fica só a raiz de 3. Isso então, pessoal, vai ser a fórmula da diagonal do cubo. Então eu vou colocar isso aqui lá no print. Vamos copiar isso aqui. Fica diferente, né? Então essa é a formulinha. Isso que está aqui então vai ser a formulinha da diagonal do cubo. A raiz de 3. Simplesinho, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente trabalha com a diagonal do quadrado, a diagonal do quadrado tem uma formulinha também, que é A raiz de 2. Olha só que coisa, né? O quadrado é uma figura em segunda dimensão. Então é A raiz de 2. O cubo é uma figura em terceira dimensão. A raiz de 3. Certo? Então não esqueçam que isso aqui é a fórmula da diagonal, né? Porque está de dia, né? Não é noite, né? É diagonal do cubo. Certo? Tranquilos até aqui? Pessoal, as fórmulas vão ficando cada vez mais simples. A diagonal é a mais difícil. Eu não vou nem olhar mais o paralelepípedo. O cubo, ele é totalmente dedutível. Pessoal, quantas faces tem um cubo? Agora vamos pensar em área total. Quem vai ser a área total do cubo? Gente, cada cubo, o cubo, não são 6 faces? Como é que você calcula a área de um quadrado? É só você multiplicar isso aqui por A ao quadrado. Então, a área total de um cubo, acabou. É 6 vezes A ao quadrado. É coisa mais simples do que isso? O Azinho é o lado de um quadrado, né? Então, se você calcular a área de um dos quadrados, é só você depois multiplicar por 6, certo? Acabou. Totalmente dedutível. Então, tá aí mais uma formulinha, que não é formulinha, mas é uma mera dedução, que é a área total do cubo. Tá vendo que é um caso particular de prisma? Ele é tão particular, ele é tão especial, que está tendo um tratamento especial. Certo, pessoal? E agora o mais fácil de todos. Qual é? É o volume. O volume do cubo, gente. Olha a formulinha do paralelepípedo. Área da base vezes a altura. A vezes B vezes C. Não era A vezes B vezes C? A vezes A vezes A. Gente, A vezes A vezes A é o quê? É 3A? Não, né? É A ao cubo.
Isso aqui o cubo é o cubo, né? A expressão metros cúbicos, você sabe de onde que vem? De onde que vem a expressão metros cúbicos? A expressão metros cúbicos vem justamente da figura do cubo. Então, quando você calcula o volume de uma figura em metros cúbicos, na prática você está dizendo o seguinte, que naquele espaço é possível você encaixar vários cubinhos. Beleza? Pessoal, estamos entendidos até aqui? Vamos fazer um exemplo? Depois de tudo isso, né? Agora vamos fazer um exemplo. Primeiro exemplo. Adivinha qual vai ser a pergunta? A pergunta de sempre, né? De praxe. Calcule a área total. Não, aqui tem mais coisas, né? Vai ter a diagonal também. Considere um paralelepípedo cujas dimensões são 3 centímetros, 4 centímetros e 10 centímetros, certo? Determine a diagonal, né? Determine a sua diagonal, não é a diagonal da base, é a diagonal do paralelepípedo. A sua área total e o seu volume. Certo? Como é que a gente vai fazer o cálculo? Usando as fórmulas. Nesse caso, nem precisa desenhar. Já tem as fórmulas, você já consegue calcular. Então, como é que eu vou calcular aqui, gente? Como é que eu faço o cálculo? Qual é a fórmula da diagonal? A primeira conta que eu vou fazer é a fórmula da diagonal. Diagonal, a gente já viu ali, né? Eu vou escrever a fórmula aqui para vocês, né? A diagonal de um paralelepípedo é Bzão ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Pessoal, aqui tanto faz se você usa isso aqui como A ou B, não importa. O que importa é você ter as dimensões. Então é como se o Azinho fosse 3, é como se o Bzinho fosse 4, não importa quem é quem aqui, tá? Aqui tanto faz, tá bom? E é como se aqui fosse o Czinho. A ordem aqui não vai mudar nada, tá bom? Mas vamos usar o A com 3, o B com 4 e o C com 10. Então, para efeitos de cálculo, não muda nada. Então, Dzão ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Dzão ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25, mais 100. Bom, 9 mais 16 dá 25. 25 mais 100 dá 125. Posso juntar tudo? Vai dar 125. E aqui não tem como escapar, né? Nós vamos ter que tirar a raiz quadrada. Tira a raiz de 125. Certo? Como é que eu resolvo essa questão envolvendo a raiz? Como é que eu resolvo isso aqui, gente? Se você tem aqui 125, 125 ele não é exato, né? Não dá uma raiz exata. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente vai... A flechinha aqui tá me atrapalhando, hein? Ó, o que eu vou fazer aqui? Tem que fatorar o 125. Quanto que é 125 na forma fatorada, gente? 125 é a mesma coisa que dentro da raiz, pessoal. Quanto dá 125? 125 é 5 à terceira, certo? Só que você quer tirar da raiz. Então você vai escrever 5 à terceira como sendo 5 ao quadrado vezes 5. Aí, o que está ao quadrado sai da raiz. Portanto, vai ficar 5 vezes a raiz de 5. Ok? Pronto, acabou. Achei aqui a diagonal do paralelepípedo, que está em centímetros. Tudo bem, pessoal? Próximo cálculo. Área total.
Formulinha da área total, pessoal. Qual que é a fórmula da área total? A área total é igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Lembrando que a ordem aqui não importa, tá? Então, quem vai ser a área total? Vai ser 2 vezes 3 vezes 4, certo? Multiplica primeiro dentro do parênteses, depois você faz o resto. Depois faz vezes 2. Então é 3 vezes 4, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes 10, né? Que é o B vezes C. Certo? Você não pode repetir. Então isso aqui vai ficar 2 vezes. Vamos fazer direto? Aqui fica 12, 30 e 40. Então 12 mais 30 vai dar 42. 42, né? Mais 40. 42 mais 40 dá 82, é isso? Portanto, a área total vai dar 164, né? Centímetros quadrados. Não esqueçam que a unidade de área é sempre centímetros quadrados, certo? E para finalizar, o volume. O volume de um prisma é sempre a área da base vezes a altura. E no caso aqui você pode colocar como A vezes B vezes C. Então o nosso volume ele vai ser simplesmente o produto das 3 dimensões, ou seja, 120 centímetros cúbicos. Entenderam, pessoal? Como está acabando a aula, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. O segundo exemplo vai ficar para casa, tá? Que a gente está começando ainda o assunto. Então vocês vão resolver o segundo exemplo e na próxima aula eu vou corrigir. O segundo exemplo, adivinha qual que vai ser o enunciado? Adivinha qual que é o enunciado? Idem ao exemplo anterior, certo? Considerando vamos pegar aqui 2 itens. Item A. Considerando as dimensões do paralelepípedo iguais a 5 metros e vou colocar aqui 8. Esse é o primeiro item. E a mesma coisa no item B. Eu quero que vocês façam tudo de novo, só que vocês vão fazer considerando um cubo de aresta 10 centímetros. Entenderam? Responder as mesmas questões, né, da diagonal, achar a diagonal, a área total e o volume, só que agora para essas dimensões, nesses casos, no item A, considerando as dimensões de um paralelepípedo com essas medidas, e depois de um cubo, né, considerando um cubo com uma aresta 10 centímetros. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Essa, para mim, é a parte mais importante da geometria espacial. Cubo e paralelepípedo são as mais importantes, porque é muito presente no nosso dia a dia, né? Perguntas, pessoal? Por que que a diagonal não é ao quadrado? Porque eu tirei a raiz. Olha aqui, ó. A diagonal, você tira a raiz quadrada. O que você está falando? Você está falando da unidade?
Como assim não é ao quadrado? Você está falando da unidade? Não, ô Micaela. Diagonal não é área. Diagonal é uma linha. Quando você calcula o comprimento de alguma coisa, né? Lado, aresta, certo? É uma linha. Então é metro, centímetro. Não tem nada de quadrado, não. Gente, vocês repararam que a diagonal é uma medida em primeira dimensão? É comprimento, é linha. Então é só metro, centímetro. Área, que é metro quadrado. Aí quando você vai para o volume, aí sim, volume é centímetro cúbico. Metro cúbico, certo? Tá nessa ordem. Primeira dimensão, linha. Não tem nada ao quadrado. Área, segunda dimensão. Aí tem metro quadrado ou centímetro quadrado. Aí volume, terceira dimensão. Metro, centímetro cúbico. Aí que entra litro, né? ml. Tá ok, pessoal? Então vamos encerrar nossa aula. Por hoje é só. Façam esses dois exercícios, né? Que é uma repetição do que a gente fez agora. E na próxima aula a gente corrige. O paralelepípedo é igual ao prisma reto quadrangular regular? Sim. O prisma reto quadrangular regular, ele acaba coincidindo com um paralelepípedo. Excelente pergunta. Tá? Mas cuidado, nem todo prisma é um paralelepípedo. Todo paralelepípedo é um prisma, mas o contrário não é verdadeiro. Isso é uma boa questão para vocês pensarem, né? Será que um prisma de base hexagonal é um paralelepípedo? Sim? Não? Por quê? Pensa um pouquinho, tá? Bom, é isso aí, gente. Eu vou encerrar a aula, tá?